Bom, pessoal, graça e paz. 5 razões por que não sou ateu. A teoria da evolução darwiniana é uma das mais amplamente aceitas e debatidas teorias científicas sobre a origem e desenvolvimento da vida. No entanto, alguns questionamentos significativos quanto à lógica subjacente a algumas de suas premissas fundamentais. Veja, gente, segundo Lee Strobel, em seu livro The Case of a Creator, baseado na crítica de especialistas como o próprio biólogo Jonathan Well, certas exigências do próprio darwinismo desafiam os princípios racionais e científicos que guiam o próprio conhecimento humano. Nesse vídeo exploraremos essas impossibilidades lógicas apontadas na obra de Strobel, demonstrando como elas podem tornar essa teoria insustentável sob uma análise racional. A primeira razão, o nada produziu tudo. Veja, gente, qual é o argumento? O darwinismo implica que o universo e toda a vida surgiram de um estado de completa ausência de matéria e energia e informação. Qual é o problema com essa teoria? Logicamente, a noção de que o nada pode originar tudo desafia a lei de causa e efeito, fundamental também para a própria ciência. Esse princípio sugere que algo não pode surgir absolutamente do nada, por isso, violaria o entendimento básico de casualidade. Aquilo que não existe, gente, não pode fazer a sua própria existência. Não pode criar a si mesmo. Do nada, nada se faz. Zero mais zero sempre vai ser zero. A segunda razão é a geração de vida a partir da não-vida. O argumento darwiniano diz o seguinte: a teoria pressupõe que matérias inanimadas, através de processos puramente naturais, aleatórios, produziu a própria vida. Isso não faz sentido. A biogênese é um princípio fundamental da própria biologia, afirma que vida surge apenas de vidas pré-existentes. A noção de que processos químicos aleatórios podem dar origem a organismos vivos, autossustentáveis, é, portanto, uma violação dessa lei estabelecida. Ou seja, vida só pode surgir de vida. A terceira razão que eu gostaria de mostrar para vocês é a aleatoriedade do próprio ajuste fino. O argumento diz o seguinte: o darwinismo propõe que o universo e os sistemas biológicos estão ajustados de maneira extremamente precisa apenas por processos aleatórios, randômicos e no mesmo tempo naturais. Veja, isso não pode ser possível. O ajuste fino do universo, com suas constantes físicas exatas, é um fenômeno improvável demais para ser atribuído ao acaso. As probabilidades envolvidas desafiam o conceito estatístico e lógico de aleatoriedade, sugerindo que o ajuste fino é mais provável resultado de uma inteligência organizadora. A quarta razão que eu gostaria de salientar é o caos produzindo informação. Veja, a ideia de que o caos pode gerar a complexidade informacional observada nos sistemas biológicos é central ao próprio darwinismo. Isso também não faz sentido. Informação útil e estruturada, como o código genético, não surge de estado caótico. Segundo a teoria da informação, a criação de dados organizados e funcionais a partir de caos violaria a ordem entropicamente natural do próprio universo. A quinta razão que eu gostaria de salientar, a consciência a partir da inconsciência. Veja, a teoria implica que a consciência humana, com todas as suas complexidades, emerge de processos inconscientes e, no mesmo tempo, aleatório. Veja, gente, filosoficamente, a consciência requer uma base que não pode ser explicada apenas por reações químicas inconscientes. A transição da não consciência para a consciência plena não é explicada satisfatoriamente pelos processos evolutivos. E a última que eu gostaria de salientar para vocês é a ideia da irracionalidade para a racionalidade evolutiva. Qual é a teoria? O darwinismo propõe que nossa capacidade de raciocínio lógico e crítico resulta de processos irracionais e caóticos. Os evolucionistas dizem que tudo que existe de forma racional, operacional, surgiu de forma aleatória, fazendo com que a informação fosse fruto do acaso e da aleatoriedade. Ora, se nossa razão fosse produto de processos irracionais, não poderíamos confiar plenamente em nossa capacidade de raciocinar. Isso gera uma contradição circular, pois minaria a própria base do conhecimento racional. Então, a minha conclusão é que, de acordo com Strobel e Well, o darwinismo exige aceitações de pressupostos que contraria
os princípios básicos de lógica e, no mesmo tempo, de ciência. A crença de que o nada pode originar tudo e que o caos gera a própria vida, né? E que a vida surge de elementos inanimados, aponta para um salto de fé. Isso é razoável concluir que a teoria da evolução darwiniana, ao menos em seus pontos mais fundamentais, requer uma fé explícita associada a uma filosofia materialista do que uma ciência embasada verdadeiramente na própria ciência.